Bem-vindos, amigos do Vila Talk Podcast, mais um episódio começando. Vocês estão vendo aqui que as coisas estão um pouco diferentes, né? Então, está com a gente hoje aqui o pastor Leandro, porque o Gui, né, foi fazer uma viagem e tal, então ele não pôde estar com a gente nesse episódio, mas é importante, estou um pouco rouco, mas importante a sua presença aqui para dar aquele estofo de conhecimento, né, pastor? Aquela presença, né, pastor? Muito obrigado por ter aceitado, viu, pastor Leandro? Imagina, gente, eu que agradeço. Boa noite a todos, olá. E que seja um momento muito bom, muito agradável esse bate-papo. É um tema que eu, particularmente como pastor também, estudioso das Escrituras, gosto bastante e estar com uma pessoa que também é um especialista também, acho que vai ter muito a acrescentar. Justamente o motivo da presença do pastor Leandro também auxilia para a gente falar nesse assunto que é um pouco mais peculiar, falar um pouco sobre Israel do Antigo Testamento, né? Vou falar um pouquinho sobre o Antigo Testamento, e a gente chamou aqui hoje o Douglas Souza, que ele é missionário da CRU e também estuda essa parte aí enfim, está fazendo uma pós-graduação, né, não, Douglas? Sim, Uma pós-graduação em teologia do Antigo Testamento, certo? Mas e aí, Douglas? Se apresenta um pouco aí, o que você faz? Fala um pouco sobre você aí nesse começo aí. O que você decidiu também ir para essa área aí, né, tão diferente? Boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar aqui conversando com vocês nesse podcast. Primeiro podcast que eu participo. Primeiro de muitos. Sim. E tô muito honrado de ter sido convidado para esse momento aqui. Eu sou do Rio de Janeiro, mas tenho morado aqui com minha esposa há 3 anos. E, como falado, eu sou missionário de uma organização que trabalha com universitários, chamada CRU Campus, e a gente trabalha com evangelismo e discipulado entre universitários aqui em São Paulo. E também tenho estudado e buscado me aprofundar mais em conhecer o Antigo Testamento de forma mais específica. Eu sempre gostei de ler, de forma geral, e depois, quando fui me aproximando da Bíblia, fui me convertendo, gostava de ler a Bíblia também, e sempre gostei muito do Antigo Testamento, dos profetas, das histórias. Gosto muito também do Novo, né, mas gostava do Antigo Testamento. E conforme o tempo foi passando, eu comecei a postar algumas coisas no Instagram, né? Nada muito grande assim, mas postar algumas coisas no Instagram sobre o Antigo Testamento e me aprofundar ainda mais para conhecer mais sobre isso, exatamente porque é uma parte da Bíblia muito importante que às vezes é ou negligenciada ou usada de uma forma equivocada, né? É aquela parte da Bíblia que geralmente a gente tem mais dificuldade quando está tentando fazer aquela leitura anual da Bíblia, né? Aí algumas partes são um pouco mais nebulosas, a gente quer pular, tem algumas coisas que a gente não entende, né? Então, o Antigo Testamento, que é a maior parte da Bíblia, muitas vezes acaba sendo um desafio para a gente tentar entender, né? E também é muito importante para o Novo Testamento. Todas as referências, né? Todas as coisas que são super importantes, que estão no Novo Testamento e têm a base no Antigo. Então, por esses motivos que eu tenho buscado me aprofundar nisso. E você também dá aula para os adolescentes aqui da comunidade, Sim, né? sim. Importante de falar também. Sim. E, rapidinho, inclusive, esse ano a gente está com um projeto de ler as principais histórias da Bíblia com os adolescentes. E nesse começo de ano, né, obviamente, a gente está no começo da Bíblia. Então, a gente está em Gênesis também, nessa parte do Antigo Testamento, né? Então, tem sido muito especial estudar com eles e ver o interesse deles também em conhecer as histórias. Né? E como que eles estão lidando assim com essa parada do Antigo Testamento? Porque que nem o pastor falou, às vezes é um negócio muito cultural. Sim. Uma parada que para nossa cultura é tão Diferente, difícil, né? diferente, né? Sim. Então, eles, de uma forma surpreendente, estão se interessando bastante
A gente está agora nos patriarcas ali, né? Isaac, Abraão e todas as tramas que acontecem ali, as tramas familiares enfim, várias questões, eles estão bem interessados, assim, em ver todo o desenrolar da história, assim, tem sido bem legal. Entendi. Então o esquema é aí pela polêmica. Polêmica, né? Tretas ali de família, né? Coisas... Não, eu falo assim, mano, que eu acho que o Antigo Testamento, se os caras do Antigo Testamento lá, Moisés, os caras tivessem a rede social, assim, facilmente cancelados. Cancelados. Outro mundo, né? Outra mente. Puxa, Douglas, um ponto que veio aqui sobre esse seu interesse para o Antigo Testamento, eu acho que eu já quero também fazer uma pergunta. O quanto o Antigo Testamento ele é importante para a nossa vida cristã? Agora fazendo talvez essa diferença de Antigo Testamento e Novo Testamento. Como cristãos, temos a revelação do Messias, Jesus Cristo, o Novo Testamento, os apóstolos. E claro, na história pós-apostólica, a igreja passou por alguns desafios. E muitos deles, e alguns deles, era justamente a negação do Antigo, falando, não é necessário mais o Antigo Testamento, apenas o Novo Testamento, a nossa base de fé. Ou, muitas vezes, também mostrando assim que o Deus do Antigo Testamento é outro, relacionado ao Deus do Novo Testamento, que é revelado em Jesus Cristo. Como é que é isso para você, Douglas, que conhece, que se especializou também no Antigo Testamento? Ou quanto é importante para nós, nos dias de hoje, estudar sobre o Antigo Testamento, como você está fazendo com os adolescentes, né? Mostrando as histórias e tudo mais. É algo extremamente importante, que, como o senhor falou, desde o começo da igreja, os cristãos não abriram mão disso. Então, ali nos primeiros séculos, tinha toda a questão, de um lado, os judaizantes, querendo super exaltar o Antigo Testamento assim, de uma forma radical, extremada. E aí quem não era tinha que se tornar judeu, né? Tinha que se tornar judeu, enfim, várias questões. E do outro lado, cristãos que a gente poderia chamar de gnósticos e vários outros, que desprezavam o Antigo Testamento ou achavam que ele não tinha mais nenhuma importância, ou até mesmo que era outro Deus, que não tinha nada a ver com o Deus de Jesus. Mas a igreja sempre afirmou que era importante o Antigo Testamento, mas mantendo a importância do Novo também, como uma nova revelação, que não tinha no Antigo ainda, né, de forma completa. Assim. E para falar da importância mesmo do Antigo Testamento para a vida do cristão hoje, para a vida do adolescente, do jovem, da gente que está aqui, a gente poderia falar de vários, mas acho que a gente pode pensar em 3. A primeira é a importância para conhecer melhor o nosso Deus. Então, muita coisa revelada sobre Deus está revelada no Antigo Testamento, sobre o caráter dele, sobre os atos dele, as coisas que ele fez, como ele era um Deus que abominava a escravidão, a opressão, né? É ali no Êxodo que a gente vai ver isso, como ele era um Deus que se identificava com os oprimidos, com a viúva, né? Enfim, várias dessas questões estão reveladas de forma muito clara no Antigo Testamento, né? Até mesmo aquela cena famosa em que Deus fala para Moisés, eu sou um Deus de amor, de compaixão, leal, zeloso, né? Um Deus que que não perdoa, ou melhor, como é que ele fala? Um Deus que não inocenta o culpado, enfim, várias questões ali que são o cerne do caráter de Deus. Um Deus justo, um Deus de compaixão, né? Enfim, tudo isso está revelado ali no Antigo Testamento. Claro que no Novo também, mas pensando aqui no Antigo. Outra questão muito importante é para entender Jesus. É interessante porque Jesus, para explicar quem ele era, a todo momento ele estava voltando no Antigo Testamento, das profecias. Referenciava. Referenciava. Então, ele é o Messias, o Salvador, nos termos do Antigo Testamento, das profecias, das promessas que Deus havia feito. No final ali de Lucas, quando ele aparece, né, no caminho para Emaús com os discípulos, e ele não se revela, né, logo de cara que ele é o Messias, e vai dizer que ele começa a falar
das Escrituras e desde o começo até os profetas ele vai mostrando que o Cristo devia padecer, sofrer, né, ressuscitar e tudo mais. Ou seja, ele poderia ter, ali como Cristo, ressurreto, como Deus, simplesmente ter aberto a visão e dado uma nova revelação e falado assim, algo assim, mas ele preferiu retornar nas antigas Escrituras e ir explicando aquilo que eles ainda não tinham compreendido. Então, para compreender a Deus melhor, para compreender quem de fato é Jesus, a missão dele, né, o que era o Messias, o que as pessoas estavam esperando, do que ele veio redimir a gente, né? Tudo isso está ali. E uma última situação, não esgotando o assunto, é que tudo que está ali, que aconteceu com o povo de Israel, é para nós exemplo também. Muitas vezes de como viver e de como não viver. Exemplo na fé, exemplo de alerta. Né? Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 10, para os coríntios olharem para os judeus que saíram do Egito, né? Ou seja, que experimentaram um milagre, mas depois foram destruídos porque se rebelaram contra Deus e tudo mais. E os coríntios estavam numa situação um pouco parecida, né? De que tinham entrado para a igreja e se tornado cristãos, mas estavam ali numa tensão entre participar da adoração a outros deuses ou não. Então ele fala, olhem para a vida dos israelitas no deserto e tomem eles como exemplo de que Deus redimiu eles ali daquela situação, mas depois eles foram destruídos porque se envolveram em idolatria. E outras partes do Novo Testamento que vão olhar para Jó e para vários personagens como exemplo, né? Ou algo para a gente olhar e tentar discernir. Não, isso aqui não é muito legal, isso aqui é algo bom da gente se aproximar e buscar imitar e tudo mais. Mas e pensando nessa provocação do pastor, né, que ele trouxe, dessa parte de, tipo assim, Deus não realmente mudou de fato, tipo assim, ele tinha certas punições, certas coisas, e aí no Novo Testamento não mais, ou o que mudou, na verdade, é o propósito, né, que nem se falou agora, tipo, eu não quero responder ao mesmo tempo, mas qual que é essa parada, tipo, pô, Deus mudou, ele não é o mesmo, ele é o mesmo. Tipo, eu acredito isso, que ele se mantém o mesmo, imutável, assim, eterno. E o que mudou foi a gente e o relacionamento dele com a gente, né? Em consequência. Então, ele continua no Novo Testamento o mesmo Deus de justiça, de santidade, que era no Antigo. E no Antigo ele já era o Deus de graça, o Deus de amor, que ele se revela também no Novo. Né? Porque se Jesus foi enviado pelo Deus de Israel, e Jesus traz toda a revelação da graça, do amor, significa que a intenção do Deus de Israel já era nos salvar, já era nos redimir. E lá no Antigo Testamento, se a gente olhar, a gente vê a misericórdia de Deus o tempo todo, com o povo dele, que sempre pecava, que sempre era infiel, e ele continuava insistindo com o povo, ele continuava demonstrando amor, misericórdia para o povo. A gente pode pegar, por exemplo, a história de Jonas, né, do profeta Jonas, em que o profeta não quer ir anunciar a profecia contra uma cidade super violenta, super cruel, e Deus está insistindo para Jonas ir, e no final Deus fala, acontece uma situação em que Jonas fica triste porque uma planta que tinha nascido num dia e no outro dia morreu, e Deus fala para o profeta, você ficou triste por causa dessa planta? Será que eu não deveria ter compaixão muito mais de uma cidade como Nínive, com 120 mil pessoas, e os animais dela que seriam destruídos? Então Deus tinha misericórdia e compaixão daquela cidade, não queria que ela fosse destruída junto com os animais. O povo fez um jejum, o rei declarou jejum ali, né, da cidade toda. Em arrependimento. E Jonas não queria ir, ele fala depois, eu não queria ir exatamente porque eu sabia que o Senhor é um Deus de misericórdia e compaixão e de que eles iam se arrepender. Então, o motivo que Jonas não queria ir é porque ele sabia que Deus era muito misericordioso e ia perdoar o povo. E ele não queria isso. Engraçado que Deus é extremamente misericordioso com o próprio Jonas também, né? Sim, porque ele não abandonou. Ele podia ter deixado Jonas de lado, né? Morrer na barriga. Olha como Jonas é a cabeça dura, né? Então é um livro também sobre um Deus que ama um profeta desobediente, né? De coração duro. E que não abre mão do profeta e continua insistindo, né? É verdade, cara. Muito doido. E que interessante.
porque falar a história do Antigo Testamento, claro, né, já me vem várias questões, várias perguntas, porque é um tema que, lógico, né, eu acho que ele é impossível a gente esgotar aqui. Não, meu Deus, precisaria de suscita muitas perguntas, dúvidas, exatamente. mistérios. Mas um ponto claro, né, tem a questão da revelação de Deus também, né, todo esse processo revelacional que aponta, por exemplo, para o Messias e para o Cristo que já era profetizado através do povo, através dos profetas, e que apontava para essa salvação. Mas aí vem um ponto aqui. A percepção de que, se a gente olhar em todo o Antigo Testamento, a gente usa muito o termo Deus de Israel. Sim. Deus de Israel. O povo de Israel, talvez a gente vai ter alguns períodos, mas minha pergunta é, Douglas, o povo de Israel, ele tinha essa percepção de que o Deus de Israel era só deles, ou era o Deus de todos os povos, ou de todas as nações? Por que eu pergunto isso? Porque Israel nasce dentro de um ambiente totalmente de povos que tinham os seus deuses, sim, que tinham as adorações, que tinham sacrifícios também em vários povos ali. Depois a gente vê isso nos egípcios, 400 anos dentro de um povo egípcio com idolatria, sim, com adoração. Quando Deus se revela e mostra, eu sou o Deus de Israel, a percepção inicial era de que esse Deus que está se revelando é Deus desse povo, ou ele já entendia que esse Deus de Israel, na verdade, é o Deus de todos os povos, de todas as nações? Como é que era isso na cabeça do israelita? Vamos tentar ir pro... Parece que essa revelação, até a gente combinar, por exemplo, em Isaías, falando que só há um Deus e todos os outros deuses são nada, parece que até chegar aquilo ali, foi acontecendo uma revelação que a gente pode chamar de progressiva, que o povo foi compreendendo, né, a um esforço muito grande, que havia um único Deus e que os outros deuses adorados pelas outras nações, não que eles simplesmente não existissem, mas que eles eram outros seres que não eram o Deus criador, ou deuses mesmo, dignos de adoração, ou algo assim. Então, por exemplo, começando lá com Abraão e com os patriarcas, a gente não tem como saber se eles consideravam o Deus o Deus da Bíblia que se revelou a eles como o único Deus. Por quê? Eles se relacionam com os cananeus ali da terra e não parecem ter as rixas que Israel tinha depois. Porque Israel não se misturava com os pagãos, mas os patriarcas vivem tranquilamente com os outros ali. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, Gênesis 14, quando Abraão volta de uma guerra e ele encontra Melquisedeque. Sim. Ele encontra Melquisedeque e depois encontra o rei de Sodoma e Gomorra. Quando ele encontra Melquisedeque, ele faz meio que uma aliança ali, tem um banquete com Melquisedeque, e ele percebe que Melquisedeque adora o mesmo Deus que ele. Mas logo depois, quando ele encontra o rei de Sodoma, ele não quer assunto e acordo com o rei de Sodoma, porque o rei de Sodoma adora uma outra divindade. Então, naquele local ali de Canaã, Abraão encontra um e percebe, aqui é o mesmo Deus. Ele encontra outro e percebe, aqui não é o mesmo Deus. Então, eu não tenho acordo com você. Então, parece que, aos poucos, essa noção foi sendo ampliada, né? E parece que, a maior parte do tempo, o povo de Israel compreendeu que havia o Deus de Israel, eles deviam adorá-lo exclusivamente, e as outras nações tinham outros deuses aí que eram menores do que o Deus de Israel, porque o Deus de Israel vai ser apresentado como Deus dos deuses, rei, né, de todos os reis, como Deus que está acima de todos os outros, mas provavelmente eles ainda tinham na sua cabeça que as outras nações tinham as divindades e seres que protegiam elas, por exemplo. Mas isso não significa que uma coisa é o que a Bíblia quer ensinar e outra coisa é que o povo pensava na época. Porque, por exemplo, a gente vê lá com Jefté em Juízes. Quando ele está dialogando com os inimigos, ele fala, por que vocês estão invadindo nossa terra? O Deus Camus deu essa terra para vocês, e o Deus Javé, né, que é o nome de Deus, o Deus de Israel deu essa terra aqui para a gente. Então ele parece colocar meio que quase num patamar de igualdade. O nosso Deus deu essa terra, o Deus de vocês deu essa aí. Então por que vocês estão invadindo aqui? E essa era a compreensão
de alguém ali sem muita revelação. Jefté é um homem que acabou sacrificando a própria filha, né? Fez coisas terríveis, não tinha uma revelação assim tão grande de Deus. E, ao longo da história de Israel, o que a gente percebe? O tempo todo o povo adorando outros deuses. O povo se misturando com os cultos que havia ali. A arqueologia de Israel encontra, na maioria das casas do antigo Israel, o quê? Um altar para Baal e um altar para Azerá, que seria a esposa de Baal, e muitas vezes eles entendiam que aquele Baal ali era o mesmo Deus, Javé, então eles faziam uma confusão ali, exatamente porque todo o ambiente deles era politeísta, era de vários deuses, né? E era muito difícil eles se desprenderem daquilo. Né? Até pelo contexto, por exemplo, a história do Antigo Testamento do profeta Elias contra os profetas de Baal. Sim. E naquele contexto, os profetas tentando fazer com que o fogo caísse sobre o boi. Na cabeça, por exemplo, de Elias, o que eles estavam fazendo era em vão, porque Baal não existia? Sim. Ou ele era um Deus menor e que o Deus de Israel se sobrepõe sobre esse Deus? Sim. É difícil saber exatamente o que estava ali na cabeça de Elias, né? Ou melhor, de Elias. Talvez ele considerasse que Baal não existisse ou que Baal era impotente para responder aquele desafio. Né? Então, tem essas duas possibilidades. Né? Aí. Mas, por exemplo, quando a gente avança já para Daniel, já bem depois, a gente tem uma cena lá famosa em que Daniel está orando, né? Depois de 21 dias, o anjo Gabriel aparece e fala que desde que ele começou a orar, Gabriel tinha sido enviado, mas o príncipe da Pérsia estava resistindo a ele, aí veio Miguel e tudo mais. Ou seja, quem é esse príncipe da Pérsia? Provavelmente é algum tipo de principado, de potestade, de poder maligno por trás do império da Pérsia. Não era um ser humano impedindo um anjo de chegar. Era alguma potestade que só Miguel conseguiu vencer, que estava barrando Gabriel. Uma parada espiritual ali, né? Algo espiritual. Ou seja, por trás do reino da Pérsia havia um ser maligno. E daí a gente consegue compreender que por trás dessas outras nações, que adoram vários deuses, existem seres malignos. Que não são Deus no sentido de dignos de serem adorados, mas eles são reais ali. Pô, isso é um bom gancho, porque eu tinha pensado numa pergunta assim, que relaciona essa parte mais entre Satanás e ao mesmo tempo o inimigo, e aí tem as entidades, né? E aí você fala, caramba, que coisa estranha. Nessa parte do Antigo Testamento, a gente tem uma definição clara de quando começa a ter uma aparição um pouco maior dessas entidades, de Satanás e tudo mais, porque também tem a questão lá de que, enfim, até te perguntar sobre a questão a questão lá de Gênesis, em que os filhos de Deus ficaram com as filhas dos homens e tudo mais. Como é que é essa questão e se tem alguma relação? Porque tem muita gente que faz aquela teoria, tipo assim, pô, às vezes os descendentes dessa galera aí eram muito mais poderosos que os humanos. Sim. E aí meio que se tornaram deuses de outros povos, né? Sim. Então, enfim, trazer um pouco desse contexto, tipo assim, não, Satanás é uma coisa... A maior parte daquilo que a gente sabe mesmo sobre Satanás, demônios, vai vir do Novo Testamento. Né? Tem muito pouco, né? No Antigo Testamento a gente tem algumas referências, a gente tem Jó, né, aparece ali, a gente tem Zacarias, alguma coisa, a gente tem essas outras referências, tipo um príncipe da Pérsia, a gente consegue identificar aí como alguma potestade maligna, a gente tem a serpente, né, que depois é identificado como Satanás, mas nada muito claro ali no Antigo Testamento. A gente tem lá nas pragas do Egito, os magos do Egito reproduzindo as primeiras pragas, com poder maligno. Sim. Também. É, ou seja, havia alguma coisa ali, mas que não estava muito clara, né? E parece não ser muito a preocupação da Bíblia, né? Em explicar isso, a origem, algo assim. Mas, por exemplo, você perguntou a questão de Gênesis 6, dos filhos de Deus com as filhas dos homens, né? Tem
basicamente duas teorias sobre isso, né? Ou que os filhos de Deus representavam a linhagem que seguia Deus, dos filhos de Sete, e as filhas dos homens representavam a linhagem de Caim, que era ímpio e estava afastado de Deus, e eles se misturaram, e aí foi o momento que esse texto é registrado. Ou que, de alguma forma, anjos cobiçaram mulheres e desceram, tiveram relações com mulheres, e daí gerou essa cena. Eu tendo a acreditar mais nessa segunda opinião, né? Talvez o pastor pense diferente, mas eu tendo mais para essa segunda opinião. Isso há uma leitura, principalmente de 2 Pedro e Judas, que parecem falar de uma queda angelical. Verdade. E dos anjos em juízo, em uma prisão. E quando eles estão falando, parece, a impressão que eu tenho é que eles estão olhando para esse trecho de Gênesis. Porque ele até cita Enoque, acho, né? Acho que Judas cita Enoque. Sim. Judas cita Enoque. Talvez E seja no livro de Enoque que a gente tem hoje, fala sobre isso também. A gente não sabe exatamente se o livro de Enoque que a gente tem hoje é o mesmo que Judas conhecia. Por quê? O livro de Enoque, ele é bem grande e pode ser que as partes que a gente tem hoje reunidas ali estivessem separadas e Judas conhecesse uma parte. Porque o livro, como a gente tem hoje, ele é depois do Novo Testamento. Então, é um pouco confuso saber isso. Um ponto aqui, só para talvez deixar um pouquinho mais claro, né? Do que a gente está falando exatamente do contexto? A gente está falando daquela cena em Gênesis dos filhos de Deus, acho que é chamado filho de Deus, filhos de Deus. E os filhos dos homens Sim. que se juntam e tem dá a entender que tem uma relação. E que geram também, Sim. que foi gerado homens descendentes que foram Poderosos na terra, né? Aí vem uma pergunta, uma polêmica aí. Esta relação dos filhos dos homens com os filhos de Deus e que teve esses seriam os chamados gigantes. E se existiram esses tais gigantes, a arqueologia ela encontrou algo que apontasse a homens que eram gigantes ou que tinham um tamanho diferente do que a gente tem hoje. Lembrando que se a gente estiver fugindo muito também, né? Não, a gente tá dentro aqui. Então, talvez a melhor ideia ali não seja tanto gigante no sentido de uma estatura super alta, mas talvez seja essa ideia de homens poderosos. Porque se a gente olhar para o contexto ali da época ali, né, do Oriente Médio, Suméria, Babilônia, Egito, quem eram os homens poderosos ali? Eram os reis, né, os faraós, que se diziam filhos da divindade, ou a encarnação do próprio Deus, né? Homens que começaram, semideuses, começaram a oprimir, né, os outros povos, né, e causar todo tipo de confusão ali. Então, parece que esses homens poderosos se diziam filhos, né, da divindade, coisa assim. Mas a questão de gigantes não está só ali, né? Depois vai aparecer, quando eles vão tentar entrar na Terra, e eles falam, lá tem gigantes e tudo mais. E isso é tanto porque o povo de Israel, naquele contexto ali, eles eram homens mais baixos, então era da minha altura, por exemplo. E os cananeus eram mais altos que eles. Então, talvez com 2 metros e pouco. Já é um e gigante. isso já para eles, Quanto você tem de gigante. altura? Oi? Quanto você tem de altura, Douglas? Por volta de 1,65. Um cara de 2 metros para um cara de 1,65. Sim. Ainda mais que eles tinham acabado de sair da escravidão, não eram ainda um exército formado com arma, e chega lá, vê cidades gigantes, exércitos, pessoas altas. Time de basquete. Então aquelas ossadas que a gente vê na internet há muitos anos. Não são muito verdadeiras. O fêmur, né, de um homem. Até existiam pessoas que eram bem altas, e existem até achados arqueológicos de camas de 2 metros, 3 metros, indicando que existiam pessoas, né, com uma estatura bem mais elevada assim. Mas não eram gigantes como às vezes a gente vê na internet, né? Ou aquelas coisas assim. Você quer uma cama para 3, 4? Eu tô indo para um caminho mais de mistérios, né? Porque a gente sempre ouvia essa questão dos gigantes. Existiram realmente os gigantes e tudo. Se existiu, não foi encontrado ainda. Não foi encontrado ainda. Eu gosto da parte dessa parte porque a gente realmente instiga a nossa imaginação, né? Fazer isso e tal. Mas é interessante, isso que você trouxe aí, eu já ouvi falar também sobre que Golias não era um cara de
tipo 5 metros de altura, ele era um cara alto, né? Sim. E ele assustava porque ele era alto. Sim. Alto, forte, né? Com uma armadura que Israel não tinha. Então, né? Mais avançado ali. Por exemplo, falando de Golias. Golias era filisteu. E os filisteus eram descendentes, eles vieram da região ali de Creta, da Grécia. Então, eles eram descendentes das pessoas que a gente ouve nas histórias lá da Ilíada, da Odisseia, da Guerra de Troia. Aquele pessoal ali da Grécia, grandes guerreiros poderosos, eram ancestrais dos filisteus. Então, imagina, Israel, que não é uma potência assim, né, de exército, lutando contra os descendentes desses caras, das histórias tão famosas, né, que eram super avançados em tecnologia. Por que avançados? Porque nessa época, os filisteus usavam ferro como tecnologia, espada, armadura, e Israel estava atrasado. Israel não conhecia o ferro, Israel conhecia só o bronze, que é mais frágil. Então, num combate, o ferro vence de uma forma extraordinária. Então, em Gênesis tudo isso tem um relato, medo. né, de quando em Gênesis tem um relato de quando um povo que começa a mexer com ferro, não tem? Da linhagem ali de da Caim. linhagem de Caim, eles começam a trabalhar com metalurgia. Né? O ferro vai ser descoberto, vai ser usado só bem posteriormente, mas na linhagem ali de Caim eles começam a mexer com metalurgia, com música, com arte, mostrando ali a humanidade num progresso científico ali, né? No começo da humanidade. E num progresso de pecado também, né? Naquele contexto. Aproveitando que a gente ainda está fugindo um pouquinho dessa pauta, aproveitar isso e voltar um pouquinho lá para o começo. Começo mesmo. Mas, enfim, Gênesis é uma parada muito polêmica, né? E acho que todo mundo que está vendo tem várias questões sobre Gênesis, né? E a pergunta, eu acho que talvez seja a mais comum que a gente escuta de quem não fez teologia, de quem, enfim, assim como eu, né? Que também não é um grande estudioso. A gente deve levar tudo que está em Gênesis em consideração como aquilo que realmente aconteceu, ou a gente pode pegar, ou tem uma parte que tem relacionado com o mito, com a parada, e aí não aconteceu mesmo, foi em 7 dias, ou na verdade foi em 6, né? Porque no 7º dia ele descansou. Se os dias, por exemplo, foram literais dias, ou os 11 primeiros capítulos de Gênesis, que é sempre muito contestado. Sim. Se realmente existiu, ou ele só está ali de uma forma para mostrar uma outra realidade, ou um símbolo, mas que Adão não foi criado daquele jeito, Eva não foi criada daquele jeito. Então há muito contexto, principalmente acho que na teologia, no liberalismo, né? Teologia liberal do século XIX, que veio muitos levantamentos contra a literalidade do relato de Gênesis de 1, capítulo 11. Sim. Como que... Isso é conteúdo. A pergunta, né, de Gênesis diz respeito aí, como o pastor falou, até o capítulo 11, né? Mais ou menos ali, a Terra de Babel. E principalmente os 3 primeiros capítulos. Ali a criação, Jardim do Éden, a serpente, a queda, né? E tudo mais. E a grande questão é se aquilo realmente foi histórico ou não. Na minha perspectiva, na forma como eu tenho lido, estudado, parece que o texto quer ser lido como algo histórico, como algo que aconteceu de fato no tempo e no espaço. Todo esse trecho. Por ele dar referências históricas, por ele falar o nome de cidades, de localizações. Por exemplo, se a gente compara com outros povos que tinham também suas histórias de criação, de primeiros seres humanos, até de dilúvios e coisas assim, esses outros povos, as histórias são sempre um pouco mais abstratas, etéreas, não tem uma referência assim, foi no lugar tal que isso aconteceu, foi no monte tal, na cidade tal. E na Bíblia tem essa preocupação de localizar no tempo. Ainda que hoje a gente não consiga ir lá no lugar e ver, foi isso aqui que Noé passou, foi aqui que ele foi. Mas o texto tem essa preocupação de se apresentar como um texto histórico. E parece que Adão e Eva também.
Por quê? O texto de Gênesis e depois outras partes da Bíblia, de Crônicas, quando eles vão montar as genealogias, eles remontam a Adão. E se as outras pessoas da genealogia foram pessoas históricas mesmo, né? Alguém que nasceu e tal, seria muito estranho que o primeiro da genealogia não fosse um ser também que viveu no tempo e no espaço, né? Fosse um grupo, ou um símbolo, ou algo assim. Então, eu entendo que o texto ele quer ser lido como histórico, mas ele também tem aspectos, não diria simbólicos, mas diria literários. Em qual sentido? Quando a gente fala de aspectos literários, tem a ver com como o povo daquela época ouviria aquelas histórias e entenderia. E o nosso esforço é tentar voltar para aquele tempo, entender como eles entenderiam e não com a nossa mente hoje. Porque com a nossa mente hoje, a gente pensa em questões de evolução, de criacionismo, né? Milhões de anos, Big Bang, a gente pensa em tudo isso, que para eles não faria o menor sentido, esse tipo de discussão. Por quê? O pensamento da época, inclusive aqueles que se propunham a fazer ciência, ainda que fosse uma ciência bem diferente, o pensamento era totalmente diferente. Então, por exemplo, a questão dos 6 dias com 7. Parece que a preocupação ali não é tanto em explicar cada detalhe, mas principalmente explicar que quem criou todas as coisas é o Deus de Israel, o Deus que está resgatando eles do Egito. E a gente vê que tem uma beleza ali na forma como ele organiza a questão dos 6 dias, que os primeiros 3 ele cria os espaços, e depois nos 3 últimos ele preenche cada espaço do céu, da água, da terra. E o 7º é meio que o ápice. Assim, é tipo a cereja do bolo, com o descanso, com Deus reinando sobre toda a criação. E a preocupação de todo mundo na época antiga não era como tudo isso surgiu, mas era quem criou e para que serve, para que esse mundo serve. Então, por exemplo, todas as religiões da época, especialmente daquele contexto ali, não viam o Sol e a Lua como corpos celestes físicos, igual a gente vê hoje e estuda eles. Eles olhavam o Sol e a Lua como deuses, como divindades. Divindade que aparecia de dia e a outra que aparecia de noite. E tinha várias funções ali, influenciando a Terra, adivinhações, tudo isso. No texto de Gênesis, eles não são nem chamados de Sol e Lua. É só o luzeiro maior e o luzeiro menor. Por quê? Está tirando todo o aspecto divino do Sol e da Lua e mostrando a função deles. Deus fala, criou o luzeiro maior e o luzeiro menor para marcar, né, os dias, as estações, para marcar o tempo, e é isso. Essa é a função deles. Então, o texto ali está muito mais preocupado em mostrar que Deus é o Criador, ele cria sozinho, sem nenhum outro Deus, como eram as narrativas dos outros deuses. Ele cria sem muito esforço com a sua palavra, assim como um rei dá um decreto e as coisas acontecem. Deus faz dessa forma. Ele cria tudo de forma bem organizada. Então, no dia 1 é isso, no dia 2 é aquilo, no dia 2 é aquilo, tudo bem organizado. E ele dá uma função para cada coisa. Dá uma função para cada coisa criada. Mas depois vem o problema e depois vem Israel como o meio que Deus vai usar para resolver aquele problema. Então, a narrativa está muito mais preocupada com tudo isso do que em quanto tempo levou, né, para ser criado, qualquer outro aspecto assim. E acho que essa é a pegada, né? Tipo, às vezes a gente tem a mania de se preocupar de como foi, se foi daquele jeito, se não foi, mas a gente não está preocupado em entender qual que é a mensagem ali, que está ali. Tipo, será que realmente importa se foi literal ou não? Não sei, talvez seja legal, a gente vai saber um dia. Mas o que importa é essa mensagem que você falou, tipo, todo o contexto da construção. Isso é muito louco. Eu gosto quando você falou algumas vezes, Douglas, você falou assim, né? Não, parece que o relato não quer ficar mostrando a maneira, como foi. Porque isso é importante a gente pensar, que a Bíblia ela não é um livro que fica querendo provar que Deus existe. Ela já assume que Deus existe. O primeiro versículo no princípio Deus criou os céus e a terra. Então Deus já ele é
desde o princípio. Ele não precisava mostrar, então, mas porque Deus fez isso, Ele fez, então é por isso que Ele existe ou não existe. Não, Deus Ele cria todas as coisas e então o relato ele se desenvolve nesse sentido, como o Douglas comentou, e vai mostrando a revelação, vai separando esse povo através da sua revelação, através do seu Filho, o plano de salvação que percorre toda a Escritura. E claro, a gente fica que vê alguns relatos, eles saltam aos nossos olhos, né? Curiosidade, nossa, como isso aconteceu, a Torre de Babel, quantos metros tinha uma torre. Claro, são questões que não há um relato exatamente bíblico para muitas coisas, para outras existem, como a Arca de Noé. A arca tem lá as suas medidas e tudo certinho, e é isso. E aproveitando, já que eu falei de Arca de Noé, uma pergunta, Douglas, que eu também já escutei muito. A baleia entrou na arca? Não, brincadeira. O dilúvio, local ou global? Essa é uma pergunta que muitas vezes aparece. Se o dilúvio foi um dilúvio dentro de uma região especificamente, ou todo o planeta Terra o dilúvio aconteceu em todo o planeta. E se aconteceu ou não aconteceu, existe a gente tem vestígios arqueológicos que possam evidenciar um dilúvio? Sim. Eu confesso que essa questão eu ainda não tenho resolvida na minha mente. Exatamente porque é uma questão difícil mesmo. Falou pra pegar leve. Não. Exatamente porque dos dois lados existem dificuldades e coisas a favor. Então, o texto eu acredito que o texto do dilúvio, ele quer passar a proporção de que foi algo gigante. E ainda que a gente tome como local, não é um localzinho tipo nesse bairro, nessa cidade, é algo absurdo, assim, monstruoso, gigante, nunca visto antes. Porque existem inundações, né? Aqui em São Paulo tem algumas, mas não está falando desse tipo de enchente, está falando de algo que tomou os montes, foi desproporcional com qualquer outra coisa. Então, por exemplo, para afirmar um dilúvio local, um dilúvio global, né, em todo o mundo, a gente tem relatos de todos os povos, em todos os continentes, falando sobre uma grande inundação, que tiveram pouquíssimos sobreviventes. A gente tem isso na Oceania, tem isso na América, em vários lugares. Você vê a história, você tem outros povos contando a história. Contando histórias assim, com diferenças, obviamente, mas falando disso. Então, isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Mas, por outro lado, para que um dilúvio ele fosse Tão global, grande, né? tão grande assim, Tem que extinguir muita gente também. seria difícil ter acontecido isso e não ter deixado evidências de uma forma mais fácil a gente encontrar, digamos assim. E teriam que ter acontecido, como é que eu poderia colocar? Muitos outros milagres para que houvesse tanta água e para que acontecesse de fato esse dilúvio. Enfim, seria muito difícil. Então, ainda não tenho resolvido isso na minha mente. Eu tendo a ter a impressão de que foi algo que talvez que tomou toda aquela região ali, do Oriente Médio, talvez parte da África, da Ásia, mas ainda não tenho isso muito bem fechado. Mas o texto quer passar pra gente um impacto. Foi terrível. Nunca aconteceu algo daquela proporção, nem antes, nem depois. Não foi uma enchente que teve ali, né? E algo interessante, né? Você falou o relato do dilúvio contado por outros povos. Sim. E você tem relatos históricos desses povos contando a história também associando a deuses. Sim. Que estavam irados, ou tem histórias falando que o Deus que quando teve o dilúvio ele teve um problema porque ele não tinha mais o que comer, porque os animais tinham... E que alguns estudiosos eles vão dizer que o relato do dilúvio em Gênesis, através de Moisés que escreve, ele meio que... Agora eu vou contar... Vocês ouviram várias histórias e tal... Eu vou contar a história certa, o que é exatamente o que aconteceu. Então, foi uma forma de Moisés colocar a história do relato
do dilúvio, uma forma meio que consertar os narrativos. Alguns defendem que ele está fazendo ali uma espécie de apologética. Isso. Né? Existem várias versões, e agora eu vou contar para vocês aqui a versão, né, correta, de acordo com Deus de Israel. Por quê? Essas outras histórias, elas têm semelhanças, mas têm diferenças. Por exemplo, na história da Bíblia, é um único Deus que faz tudo isso, não tem outros deuses envolvidos ali. Ele não faz isso porque, como nas outras histórias, porque os seres humanos estão fazendo muito barulho, estão incomodando, sim, mas é porque os seres humanos estão numa crueldade e violência, né, gigante. Quando o dilúvio acontece nas outras histórias, os deuses sentem falta do serviço dos seres humanos, do alimento, porque os deuses nas outras histórias, eles são alimentados pelos seres humanos. Os deuses não são aqueles deuses onipotentes. Eles precisam do ser humano para existir, para sobreviver. E nada disso existe no relato bíblico. E uma outra coisa interessante é que a tendência, ou melhor, duas coisas. A gente tem vários povos contando. Se aconteceu de fato um dilúvio, como eu acredito, parece que ele ficou na memória dos povos e cada povo foi contando a sua versão. E por isso que a gente tem diferentes histórias sobre o mesmo evento. Não significa que simplesmente um está copiando o outro. Isso é algo meio bobo. Né? É mais fácil o quê? Aconteceu algo e agora as pessoas estão reproduzindo e contando. É como a gente hoje. Aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Vão ter vários livros sobre isso. Não é porque um livro é mais recente que ele está copiando o que veio antes. Ele está se referindo ao mesmo fato do passado, né? E contando ali a sua versão. E outra questão é que a tendência dos povos antigos, com o tempo, era ir, digamos, fantasiando ainda mais as histórias, colocando mais questões míticas ou sobrenaturais. E o relato da Bíblia, ele tá, vou inventar uma palavra, não vou inventar, desmitologizando a história. Por quê? Nas outras histórias são muitos deuses, aqui é um Deus só. Nas outras histórias são padrões, às vezes, absurdos para a arca, né? Tem umas coisas assim, meio estranhas. Aqui não. Aqui na Bíblia a gente tem medidas bem exatas, materiais, que realmente flutuam. A gente tem locais específicos, históricos sendo dados. Então, a história da Bíblia, até no dilúvio, ela é muito mais localizada historicamente do que as outras. E a tendência no mundo antigo era que, conforme o tempo vai passando, a gente vai floreando. Aquela coisa do quem conta um conto, aumenta um ponto. Né? Vai aumentando um pouquinho. E a Bíblia vai no caminho oposto, tornando aquilo mais simples, mais histórico, né? E isso ajuda a gente a perceber as diferenças entre as histórias, porque às vezes as pessoas, no sensacionalismo, querem só olhar as semelhanças, né? E ressaltar isso, e esquecem de ver as diferenças gigantes que existem também entre elas. Né? Muito massa, hein? Essa parada da multiculturalidade, né? Sim, vários sim, povos, várias sim. culturas. Da hora, hein? Você tem o relato Muito da cool. criação também, né? Os Sim. povos, de um Adão, de uma Eva também. É verdade. Diferente, com outros nomes, com... Sim. Da hora, a gente estuda em teologia, olha aí. Ó. Mano, vamos... Desculpa, gente. Vamos voltar um pouquinho para Abraão, certo? Começar a falar um pouquinho sobre Israel. Essa parada de Deus ter escolhido Abraão. Mano, Abraão não tinha relacionamento com Deus antes? Tipo, eles não tinham essa prática ou já tinha? E, tipo, por que foi para Abraão especificamente? Tem alguma explicação nesse sentido? Parece que antes não, naquele momento ali mesmo, que o texto bíblico fala, né, quando ele tinha por volta aí de 75 anos. Outras partes da Bíblia vão falar depois que os antepassados de Abraão eram arameus que eram idólatras, né, que serviam outros deuses, como todo mundo ali. Né? Provavelmente Abraão também, boa parte da vida dele. E em algum momento, esse Deus diferente aparece para ele, um Deus que não tem imagem, como os outros deuses, que não tem um local específico, aparece para ele, faz uma promessa, Abraão crê e segue esse Deus para uma terra totalmente distante. Ele abre mão da família que ele tinha, da propriedade que ele tinha, da segurança que ele tinha, e vai para uma terra diferente, sem filhos, e o filho é a proteção no mundo antigo. Sem filhos você fica idoso e fica vulnerável. Abraão vai para lá sem filhos, confiando totalmente nessa promessa.
E é por isso que ele é chamado de o pai da fé. Não porque ele nunca errou, porque ele tinha uma fé perfeita, mas porque naquele contexto ali, ele abriu mão do que ele tinha, de tudo que ele tinha, e confiou, entre aspas, na pouca revelação que ele tinha sobre Deus. Com o tempo, Deus vai se revelando mais, ele vai aprendendo um pouco mais, até que no final da vida ele está pronto a entregar o próprio filho, sabendo que Deus seria fiel para, de alguma forma, cumprir a promessa através daquele filho, mas, no começo, ele ainda tinha pouca revelação e sai de um contexto totalmente idólatra, né? A cidade que ele sai, Ur, era uma cidade, inclusive, não só a cidade, mas toda a região ali da Mesopotâmia. Era uma cidade que prezava muito pela adivinhação, todo aquele contexto ali. No contexto da Mesopotâmia, a mentalidade religiosa era que os deuses tinham traçado o seu destino. E isso, inclusive, causava muita angústia para as pessoas. Porque elas acreditavam que não podiam tomar suas próprias decisões ou qualquer coisa assim. Tudo já estava decidido pelos deuses. E o que elas faziam, então, para lidar com isso? Buscava várias formas de adivinhação para tentar obter uma revelação dos deuses e ter uma vida talvez um pouco mais segura ou prever algumas coisas. E nesse contexto de buscar muito por adivinhação, prever tudo, esse contexto totalmente que sua vida é dominada pelos deuses, e você se esforça para saber tudo o que vai acontecer, Abraão larga mão de tudo isso e vai para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Ele foi para totalmente o oposto da adivinhação, porque Deus fala pouquíssimo para ele, fala só sai daí e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão nem sabia para onde ele tinha que ir, né? Ou seja, ele teve que realmente se desprender e desfazer toda a mentalidade de adivinhação e de coisas assim que ele tinha antes. Então, realmente, ele teve uma fé aí que, para os padrões daquela época e do conhecimento que ele tinha, foi... A gente pode falar que, que o povo de Israel tem a sua origem em Abraão mesmo? Sim, que ele sim. Ele gerou outros povos também, né? Ele foi pai de Ismael, Abraão, Isaac gerou Esaú e Jacó. Não, Esaú e Jacó. E de Esaú vem os edomitas, né? E de Jacó vem os israelitas. Então, de Abraão vieram outros povos, né? Mas o foco da Bíblia vai ser no Isaac, de Isaac, Jacó, né? E de Jacó é o povo de Israel. Ô Douglas, e esse ponto aqui, sobre a nomenclatura mesmo, né? O que seria, por exemplo, povo hebreu, ou povo israelita, o hebreu, é a mesma coisa, não é? Não tem uma definição muito clara assim, sobre isso, né? O que a gente tem é a gente hoje olhando para trás e tentando nomear. Mas parece que hebreu, ele aparece, se não me engano, 3 vezes no Antigo Testamento, essa expressão, aparece mais no Novo. E geralmente aparece num contexto meio que rebaixando o hebreu. Por exemplo, aparece na boca da mulher de Potifar, lá quando ela fala, esse hebreu que você trouxe, tentou né, me abusar e tudo mais. Então, usado nesse contexto assim, hebreu como alguém meio desprezado socialmente. Alguns tentam ligar com um termo chamado apiru ou abiru, que aparece em vários textos da antiguidade, daquela região ali, que era usado para falar de pessoas marginalizadas na sociedade. Às vezes grupos de bandido, às vezes pessoas simplesmente que eram nômades, né, e eram mal vistas pelas elites. Não necessariamente esse termo, abiru ou apiru, são os hebreus, né, mas pode ter uma correlação, e hebreu geralmente vai ter essa ideia de alguém meio mal visto assim, pelos outros. Mas, para o contexto bíblico, assim, de uma forma como a gente poderia colocar em paralelo com israelita e outros assim, o hebreu seria esse estágio mais antigo, né, digamos assim, porque a gente não sabe também ao certo qual a origem do nome hebreu. Alguns tentam ligar com alguém ali da linhagem patriarcal chamado Eber, e outros tentam dizer que significa o povo do outro lado do rio. Isso que eu mais conheço é o povo do outro lado do rio. Então pode ser isso, uma forma de nomear os judeus daquela época, né, digamos assim. Então tem hebreu, o israelita é a pessoa que vivia no povo de Israel ali, e depois forma o judeu, que é a pessoa
da tribo de Judá, que foi basicamente a tribo que sobreviveu, né, depois de todas as guerras, exílio e tudo mais. Então, hoje a gente costuma aplicar judeu para todo mundo, né, mas judeu tem muito mais a ver com esse descendente da tribo de Judá que sobreviveu, né, a todas as questões. É que hoje judeu tem uma religião. Depois o judaísmo foi tomando outros sentidos, né, da religião, da cultura. Então, a maioria dos judeus do mundo hoje não pratica a religião judaica. São judeus seculares, ateus, enfim. Então, o judeu hoje é tanto a descendência. o povo étnico, né, a descendência, quanto a religião judaica, né, algo mais específico. Entendi. Um pouco também falando sobre Abraão, a Bíblia é clara na lei de Deus o quanto ele abominava o sacrifício humano e que é comentado que era feito isso com os falsos deuses, então acontecia isso. Quando Deus pede o filho Isaque como sacrifício, é razoável pensar que talvez Abraão olhasse para os outros deuses da época e pensasse, ele também está me pedindo um sacrifício como outros deuses. É uma naturalidade entender, os deuses pedem isso mesmo. Né? Pedem isso mesmo. Assim, não, eu tendo a pensar que não. Por quê? Porque parece que ali ele já está num estágio mais avançado do relacionamento dele com Deus. Né? Parece que ele já conheceu esse Deus e sabe que ele é um pouco diferente, ou muito diferente dos outros deuses. E também é estranho porque o relato de Abraão ali, ele é muito frio e seco, no sentido de que o texto não mostra quais foram as reações ou a emoção de Abraão. Então não diz o que ele pensou, o que ele achou. Facilmente o que Deus falou, ele pegou Isaac e foram para o monte. Então a gente não entra no coração de Abraão ali. Diferente das histórias com Jacó, em que a gente vê ele chorando, a gente entra na mente dele, a gente sabe o que ele está pensando. Então, com Abraão é muito difícil. Mas, lá em Hebreus, no livro de Hebreus, vai falar que Abraão teve fé, pela fé Abraão ofereceu Isaac, acreditando que Deus poderia ressuscitá-lo. Então, parece que Abraão aceitou fazer aquele sacrifício, porque ele disse, mesmo que Isaac morra, Deus vai dar o jeito dele para ele voltar à vida e cumprir a promessa dele. Então, parece que ele está muito mais exercendo uma fé ali ao nível da ressurreição dos mortos do que simplesmente achando que ele estava se comportando como os outros deuses. Né? Tanto que o Novo Testamento vai relacionar essa fé que ele teve numa possível ressurreição que Isaac poderia ter com a fé que nós temos em Cristo, na ressurreição de Cristo. Né? Então, nisso a gente vai vendo esses passos de fé que Abraão teve que dar, porque ali ele não hoje a gente tem histórias na Bíblia de ressurreição, né, a de Jesus, mas ele não tinha nada disso. Né? Ele não tinha nada disso. Ele teve que, sozinho ali, com a ajuda de Deus, é claro, lidar com tudo aquilo. Né? E acho que nesse sentido, assim, não tanto de é igual aos outros deuses, mas ele tem poder suficiente para reverter essa situação aqui. Né? E ele oferecendo aquilo que era mais precioso para ele. E eu tenho uma dúvida, cara. Por que em que momento e vamos trazer um pouco de explicação aí sobre a parte cultural e ao mesmo tempo como que fala? De costumes, né? Seria... Sim, a parte histórica, né? Social. A parte, no caso dos judeus ali, por que existe todos aqueles rituais, todo o processo, por exemplo, do homem quando nasce, ou outras coisas, por que isso se torna um sacramento, sei lá, algo importante, ritual, assim. Um ritual, Sim. ritual do povo ali, em geral. Tipo, tem alguma coisa nesse sentido aí? Então, tem várias leis, né, vários mandamentos, eles tinham propósitos diferentes. Mas, por exemplo, a circuncisão era algo que marcava o povo de Israel numa aliança com Deus. Então, como é que alguém era identificado de uma forma externa, aparente, exterior? Que ele tinha um relacionamento com Deus
e fazia parte do povo, era a circuncisão. Então, alguns rituais... Mas não podia ser uma orelha cortada. Porque a circuncisão tem que ter um compromisso grande mesmo para exercer. E também porque tem o sentido de você estar marcando a próxima geração também. Né? Pode crer. Você já está colocando os seus filhos naquele povo, naquele pacto, naquela aliança. E muitos outros rituais, né, e práticas e mandamentos eram para diferenciar e separar o povo de Israel das práticas dos outros povos. Então, muitas vezes na lei vai falar assim, não faça isso como os cananeus ou como os egípcios. Não se vista. Por quê? Para a gente é estranho, mas era como os cananeus viviam, por exemplo, a questão dos mortos. Os pagãos, os cananeus, se marcavam pelos mortos, faziam marcas no corpo, cortes. Tinha todo o ritual que não era apenas pelo luto, era uma espécie de culto ou devoção aos mortos. Então Deus fala, não faça tal coisa, não corte o cabelo dessa forma, porque o cabelo daquela forma tinha a ver com o culto que também era exercido pelos pagãos, até mesmo a questão da comida, né? Tudo tinha uma função aí pedagógica para ensinar o povo de Israel a separação dos outros povos, né? Claro, tinha muitas questões éticas também, né? Do relacionamento com o outro, o cuidado com os pobres, o cuidado com os animais, o respeito aos pais, à família, as questões da ética sexual também, que acabava sendo muito diferente também dos outros povos que estavam vivendo ali. E uma coisa que está em Deuteronômio 6, Deuteronômio, vai falar que a lei que Deus estava dando para o povo era para que eles fossem bênção para os outros povos. E Deus fala assim, os outros povos vão olhar para vocês e vão dizer, quem é um povo tão sábio, que tem leis tão sábias e tão justas como esse povo, e um Deus tão próximo, tão chegado a eles, como o povo de Israel. Então esse era o objetivo de Deus, escolher um povo, dar essa lei, para que quando eles forem obedientes, os outros povos olhem e queiram se aproximar. Porque é uma lei justa, é uma lei sábia e é um Deus próximo. Porque os deuses das outras religiões eram deuses distantes. Tinha isso, de que você não tinha um relacionamento com os outros deuses. Os outros deuses não revelavam a vontade deles de forma tão explícita para o povo. Por isso que tem as adivinhações, para tentar descobrir o que Deus quer. Mas no caso de Israel, Deus já revelou a vontade dele, Deus usava os profetas. Então tem todas essas diferenças. E o desejo de Deus que os outros povos se aproximem, se acheguem, que infelizmente Israel não conseguiu exercer tão bem essa função, mas em alguns momentos isso aconteceu. Por exemplo, com a sabedoria de Salomão, vem a rainha de Sabá de longe e fica admirado com a sabedoria dele. Com o profeta Eliseu, vem Naamã, o sírio, que ouve que lá tem um profeta que pode curar, e Naamã chega, é curado, e quando ele é curado, ele pega um punhado de terra de Israel e fala assim, eu vou voltar para minha terra, vou colocar essa terra, essa porção de areia no templo do outro Deus, e quando eu for obrigado a me curvar, eu vou estar pensando no Deus de Israel, mas eu preciso voltar para lá, Então ele queria se manter vinculado ao Deus de Israel, mas ele não podia se desligar de toda a vida que ele tinha. Né? Então, e isso mostra o quê? Alguém de outra nação, pagã, se aproximando do povo de Israel, sendo abençoado e querendo manter aquele vínculo aí. E o outro caso ainda é Raabe. Né? Quando o povo de Israel está chegando lá na Terra Prometida, em Canaã, a primeira cidade é Jericó, e ela encontra os espias, ela fala que toda a cidade de Jericó ouviu o que Deus fez pelo povo de Israel, secando as águas do Egito, fazendo eles passarem e tudo mais. E ela fala que todo mundo ali estava apavorado com o que o Deus de Israel estava fazendo e sabia que aquela terra tinha sido entregue a eles. E aí ela vai e se rende. Ela vai e se rende, ou seja, ela é uma dessas pessoas que foi abençoada sendo de outro povo. Né? Muito louco isso, cara. E Douglas, você falando das leis, né? Claro, as leis elas influenciam as nossas leis, né? Sim. Então, as leis morais e tudo. Mas a gente tem as leis de vestimenta, tem as leis as leis dietéticas, né? Alimentação, você não pode comer carne de porco, você não poderia comer frutos.
Por que a gente come? Eu quero dizer assim, a gente não deveria continuar seguindo essas leis, já que elas são bíblicas, já que ela foi dada ao povo de Deus, que é o povo de Israel, e nós como povo de Deus, por que a gente come o nosso... Não sei se vocês comem linguicinha ou Eu não como. panceta. Eu gosto. Eu não como. Então, essa foi uma grande crise também no começo da igreja, né, do cristianismo. E eu, como cristão, né, entendo que o livro de Hebreus vai iluminar a gente um pouco nisso, falando que agora a gente está em uma nova aliança e em Cristo a lei mudou. Isso não significa um desprezo ao Antigo Testamento, ou que não era Deus, mas que Deus tinha dado aqueles mandamentos ali para o povo nacional. Então tinha leis ali civis, de aspecto nacional, que era a pena de morte, que era várias questões, que até mesmo hoje os judeus religiosos não seguem. Por exemplo, eles não fazem sacrifícios. A gente não faz por conta de Jesus, que já é o sacrifício suficiente. Os judeus tiveram que se adaptar e não fazem mais sacrifício porque não tem mais tempo. Então, os próprios judeus, que são religiosos, que buscam seguir de uma forma até mais literal, digamos assim, o Antigo Testamento, passaram por reformulações. No nosso caso, porque a gente está numa nova aliança, que é um novo testamento em Cristo, a gente hoje segue, digamos, uma nova lei, que não é anti a lei mosaica, não é contra ela, mas é uma lei que vai ter continuidades e descontinuidades. E daí vem também muita discussão, né, entre os cristãos sobre o que continua, o que não continua, mas o fato é que toda essa parte, né, digamos aí, que tem a ver com alimentos, ou vestimentas, ou outros aspectos, não fazem mais sentido hoje. O sábado, né, também, né? O sábado, que também causa bastante debate, né, entre os cristãos. É exatamente porque teve coisas que continuaram e coisas que não continuaram. Né? Houve isso. A questão é a gente conseguir compreender o que continuou e o que descontinuou. Mas quando você olha a lei moral, que são os 10 mandamentos, e você tem o dia do Senhor que é guardado. Então nós observamos como cristãos... Que são coisas que vão se repetir no Novo Testamento. Sim, né? Sobre não matar, sobre amar o próximo. Né? Paulo vai reafirmar, Jesus vai reafirmar muitas leis que estão no Antigo Testamento. É muito louco que Jesus ele não, vamos dizer assim, ele não é muita gente fala que o pessoal de fora, né, da igreja e tal, não sei o que às vezes nem tá falando sem saber, né, mas fala, não, que Jesus era um contraventor, né, ele não cumpria a lei, mas a verdade é que Jesus fazia as coisas com propósito, cara, e se a gente for ler e se atentar às coisas que Jesus faz, e há certas coisas que realmente Jesus ele vai ali, de certa forma, não cumprir exatamente o que os religiosos daquela época estavam fazendo, porque eles estavam fazendo errado. Isso. Né? Tinha interpretado errado. Né? Isso, ele... Tinha acrescentado algumas coisas, né? Mudado. Ele cumpre a lei, ele interpreta a lei. Então, quando a gente pega o contexto de Moisés, que sobe ao monte e recebe os mandamentos... Cristo que sobe ao monte e ele age como um novo Moisés. O sermão do monte. Ele age como um novo Moisés, entregando, né? Tem uma pergunta aqui do nosso espectador. E eu tô meio rouco, então eu posso fazer essa voz mais grossa. Que é a pergunta do Lucas. Eu não vou conseguir ler o sobrenome dele, mas é o Lucas. Ele está perguntando como podemos ver Jesus no Antigo Testamento. Então eu já vou emendar essa do Lucas aqui. Obrigado por estar acompanhando, Lucas. Obrigado. Continue com a gente. Sim. Como eu tinha falado antes, Jesus lá no caminho de Emaús está conversando com os discípulos e fala que ele começou a mostrar em todas as escrituras como que aquilo apontava para ele, que Cristo deveria padecer, né, sofrer, ressuscitar e tudo mais. Eu queria muito ter acesso ao que Jesus falou ali. Nossa, não, tinha que ter facilitar, né? Mas, infelizmente, Lucas não detalhou essa parte. Né? É uma pena, mas Deus quis assim. Como que a gente pode olhar
para Cristo no Antigo Testamento. O caminho de Emaús, lembrando que o caminho de Emaús é após a ressurreição de Cristo. Né? Final do Evangelho de Lucas. Tem gente que tenta forçar algumas coisas, ver Jesus em cada detalhezinho assim, e aí isso é uma coisa que pode ser um pouco estranha, né? Um pouco perigosa, mas a gente enxerga Jesus primeiramente nas profecias que aparecem e nas falas de Deus ou dos profetas que o Novo Testamento vai interpretar como se referindo a Jesus, ou que aquela fala ali, a gente vê que ela tem um tom messiânico, né, que não estava claro naquele contexto. Por exemplo, muita coisa não estava clara. Pedro vai falar em 1 Pedro 1 que Isaías profetizou sobre Cristo e tentava saber em que ocasião e época aquilo ia acontecer. Isaías profetizou sobre Jesus, mas ele não sabia todos os detalhes, não sabia como que ia ser, onde, quando. Então ele estava tentando descobrir. Então, nas profecias, nas falas, quando Deus fala que para a mulher que da semente dela viria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, não parece muito claro ali o que é, mas depois a gente vai ver que é Jesus vencendo a serpente, que é Satanás. Outras profecias que vão aparecendo, que nem sempre o povo entendia como sendo relacionado ao Messias, mas depois os apóstolos e o próprio Jesus vão falar que era sobre ele, quando fala sobre o filho do homem, Daniel, quando fala sobre o servo sofredor de Isaías. Então, nessas profecias assim. E um outro sentido também que a gente vê Cristo, é um sentido que a gente fala que ele é tipológico, né? Que os personagens do Antigo Testamento eles servem como um exemplo ou uma figura que aponta para alguém que viria e alguém melhor. Então, Davi foi um rei legal, mas teve falhas. E olhando para a vida dele, o que a gente percebe? Que o povo precisa de um rei melhor. Quando a gente olha para Moisés, a gente vê que a vida dele também foi fiel a Deus e tudo mais, mas a gente vê que o povo de Deus precisa de um legislador melhor, de um libertador melhor. Então a gente vai vendo essas figuras que no Antigo Testamento apontavam para algo além delas mesmas. Por exemplo, os reis. A gente tem vários reis em Israel, em Judá, mas todos eles falharam, né, em um aspecto ou outro. Uns piores, uns piores, outros melhores. E no final acabou sem reis, sem monarquia, né? E o que tudo isso ensina pra gente? Que um rei humano não dá conta. A gente precisa de um rei que o próprio Deus enviaria, um rei que seria esse Messias, que não falharia como os outros reis. Né? Então a gente percebe Jesus nessas profecias mais diretas, nessas tipologias, né, apontando para alguém que seria mais perfeito, que viria. Quando Jesus fala que ele é maior do que Salomão, ele está se comparando com Salomão, mas está contrastando, mostrando que ele é superior. Ele fala a mesma coisa sobre Jonas. Aqui está quem é maior do que Jonas. Jonas também passou, no caso ali a referência é ter ficado 3 dias, né, na barriga do peixe, e Cristo fala que ele ficaria 3 dias na terra. Então ele está fazendo uma comparação, mas mostrando que ele é superior a Jonas. Né? Então, nesse aspecto, a gente vai percebendo Cristo revelado lá. E também, um último que a gente pode sinalizar, seria o padrão de vida. O padrão de vida dos principais homens do Antigo Testamento era um padrão em que eles eram perseguidos, era um padrão em que muitas vezes eles sofriam muito pela sua vida de piedade, e esse padrão também acontece na vida de Jesus. Ser traído pelos seus irmãos, ser abandonado pelos seus irmãos, ter uma vida de sofrimento. Então a vida dele está de acordo com a vida dos profetas, com a vida dos homens do Antigo Testamento, a maioria deles. Né? Então, Moisés, né, ele precisou escapar quando era criança, né? A mãe sim, precisou levar. Jesus também precisou escapar. Precisou escapar. Egito, Jesus foi para o Egito também quando criança. Eu acho legal que tem a parte da tentação de Jesus, né? Que Jesus é levado ao deserto, né? Sim. E aí ele fica um período no deserto, aí ele passa fome, aí ele passa, né? E aí 40 dias, né? Ele fica no deserto.
E aí quando você olha pro Êxodo também, né? 40 anos. 40 anos e 40 dias. Aí, cara, é muito louco. Assim, E o texto que Jesus usa para combater Satanás no final é o texto de Deuteronômio. E Deuteronômio é o texto ali de quando eles estão saindo do deserto. do deserto, Todo. né? muito louco Então tem um isso. paralelo ali Todas as bem... respostas estão em Então, Deuteronômio. Deuteronômio. É muito louco. Deuteronômio. Eu acho que a parada legal de você ler o Antigo Testamento, eu acho que ele fica ainda mais legal. Que tem histórias muito boas, né? Tipo, se a gente pegar o povo de Israel mesmo lá, de Davi matando Golias, é muito da hora. Mas é muito mais da hora esses easter eggs que Jesus vai fazendo no percurso sim. dele. Que aí você olha e fala, putz, mas isso aqui tá lá atrás, pá. Muito louco esse cara. Eu tenho uma pergunta, eu já estou preocupado por causa do tempo, né? Porque a conversa vai e a gente... Eu tenho mais algumas perguntas aqui para encerrar. Mas Só manda aí. mais uma pergunta, Manda aí. que eu acho que é importante, ou talvez para muitos também ainda venha essa dúvida, Douglas. Vou tentar fazer duas em uma, né? Israel está até hoje, como nação, como Estado, em meio a tantas perseguições, holocausto, o Continua povo aí. está lá, continua. E, claro, atribuem-se a eles mesmos, ou os próprios israelitas, como o povo de Deus, povo de Jeová. E a igreja também é o povo de Deus. E agora? E agora? Minha pergunta, Douglas. Deus tem dois povos? Um povo geográfico e o outro povo que é a igreja, que está espalhada em todos os lugares. Como é que hoje a gente consegue conectar isso ou não se conecta? Como é que a gente enxerga isso? Eu não sou dispensacionalista, né? Então não sigo exatamente essa ideia de que sim, Personalista é o que mesmo? é que acredito que Deus tem dois povos, né? Existem mais Tá. outros aspectos, mas em resumo seria isso. Eu acredito que o povo de Deus hoje são aqueles que estão em Cristo, sejam judeus, sejam gentios, né? Estão em Cristo. Mas eu também creio, acho que o Novo Testamento indica isso, que Deus ainda tem promessas para o povo étnico de Israel, né? Paulo fala lá em Romanos 11 que no final Israel seria salvo. Então parece que ali talvez não seja uma profecia, mas é uma expectativa dele de que no final de tudo Deus opere uma salvação em Israel. E essa salvação é por meio de Cristo, não é por serem judeus simplesmente. Ele até fala da atenção que eles são inimigos por causa do Evangelho, mas são amados por causa dos patriarcas, das promessas. Então Deus não esqueceu totalmente, no sentido de não tem mais nada, mas não significa que eles são um povo super especial, super protegido, ou algo assim. Então eu acredito que ainda existem algumas promessas, como essa de salvação. Tem algumas promessas relacionadas à volta de Jesus que parecem estar ligadas àquela localidade ali, que hoje é o Estado moderno de Israel, né? Até pouco tempo atrás não era. Por exemplo, falando do Messias descendo no Monte das Oliveiras, algumas coisas ali que tem alguns aspectos geográficos, né? Então, acho que existem algumas coisas, não tantas assim como alguns podem acreditar, mas existe alguma coisa ainda que não está muito claro, que os apóstolos tinham essa expectativa, né? Alinhados a gente vê a expectativa dos apóstolos ainda de uma futura restauração de Israel, né? E eles não sabem ainda, não está muito claro para eles o que vai ser, mas eles têm essa expectativa. Paulo tem essa expectativa também nas cartas, e fica nisso, né? E Jesus mesmo não quis responder para os apóstolos quando ele ia restaurar o reino em Israel. Ele falou, não compete saber o que o Pai, né, decidiu, reservou. Então, tem algumas coisas... E tem algumas linhas, né? Sim. Essa é uma apresentada. É uma apresentação. Né? Tem as mais radicais também, eu acho que não seria mais radical, né? De que não tem nada. Israel teve a sua participação lá atrás e era também uma sombra que apontava ao verdadeiro povo que é a igreja, tanto que há até uma terminologia que é o verdadeiro Israel, e esse verdadeiro Israel é todos aqueles que creram em Jesus Cristo como seu Senhor, e que aponta assim, Deus na verdade não tem um povo geográfico, mas ele tem o povo que é a sua igreja desde o início. Só que Israel entrou dentro desse processo de revelação. Assim como nenhum sacrifício
animal era capaz de perdoar pecados, assim também um povo, não é um povo geográfico, mas apenas Israel foi um alvo dessa revelação de Deus, de que o verdadeiro Israel é todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor. Isso também é uma visão que eu acho que ela não conflita com essa, porque ela vai também acreditar nisso, só que, claro, com algumas coisas ainda acontecer a esse povo étnico. Então, muito conteúdo, gente. Não deixe seu amigo perder essa conversa, né? Compartilhe esse vídeo. Mas vamos voltar às perguntas aqui. Ó, o Lucas fez uma pergunta muito legal, que é o seguinte: Douglas, se você pudesse resumir, isso é bem difícil, se você pudesse resumir a história do Antigo Testamento, como seria? Vamos tentar em 1 minuto, 2 minutos. A história do Antigo Testamento, né? É a história do Antigo Testamento. Tipo. Começando com era uma vez. No princípio. Então, Deus cria todas as coisas, organiza o universo, o mundo, e coloca o ser humano para governar essa criação junto com ele, para ser um corregente ali. E para ser o representante de Deus aqui nesse mundo, né? A imagem de Deus aqui nesse mundo. Mas o ser humano escolhe um caminho de desobediência, se afasta desse Criador e faz com que o caos, a desordem, o pecado, a morte entre na criação e corrompa a boa criação de Deus. Agora, a partir daquele momento, Deus continua desejando se relacionar com o ser humano e ter a sua presença com o ser humano, né? E ter uma parceria, uma aliança, um relacionamento com o ser humano. E para que isso aconteça, ele escolhe um homem, Abraão, e desse homem ele forma um povo, o povo de Israel. E no meio desse povo, Deus habitaria, daria sua lei para que aquele povo, andando em obediência, em santidade, com sacrifícios, né, se purificando e tudo mais, eles pudessem viver perto da presença de Deus. E aí esse povo, né, voltando um pouquinho, vai para o Egito num tempo de fome, se torna escravo, Deus levanta um homem, Moisés, liberta eles da escravidão, eles vão para a Terra Prometida. Nesse caminho Deus dá a sua lei para eles, ensina como que deve ser o culto. Eles chegam na Terra Prometida, ficam mais ou menos uns 200, 300 anos vivendo ali nas suas tribos, nas suas famílias, sendo governados de forma regional por juízes, né? O juiz não era alguém que governava toda a nação, ele governava algumas partes. E aí, nesse momento dos juízes, quando o povo peca, se afasta de Deus, Deus levanta um inimigo para oprimir e disciplinar também Israel. Israel clama a Deus, Deus levanta um juiz, salva Israel fica em paz, e aí depois de um tempo eles voltam a se afastar de Deus, a pecar, a cultuar outros deuses. E aí, nesse ciclo de sofre, é libertado, clama a Deus e tudo mais, os israelitas cansam disso, pedem um rei. Deus vê que a intenção deles não era uma boa intenção, era escapar daquele processo ali e terem uma segurança humana, como os outros povos tinham. Deus dá um rei para eles, eles escolhem um rei ali, que é Saul, que não é um bom rei, depois Deus escolhe um rei de acordo com a vontade dele, que é Davi. E de Davi, Deus faz uma outra aliança, né, e gera uma dinastia de reis que Deus fala que não teria fim e que ele enviaria um rei, que seria um rei eterno. Mas, nesse processo, a linhagem de Davi também peca, se afasta de Deus, e eles terminam esse processo todo exilados da terra, expulsos da terra, porque eles foram infiéis a Deus. E aí, o Antigo Testamento termina com o povo de Israel voltando para a terra, mas sem a glória do passado. Eles reconstroem um templo, mas não tem mais aquela glória que tinha no templo de Salomão, com Moisés. É um templo até grande, até bonito, mas, entre aspas, vazio espiritualmente. Não tem mais os profetas como tinha no passado, e eles passam a se centrar cada vez mais na lei escrita, na lei de Moisés e tudo mais. E aí a gente já está às portas já do Novo Testamento, né? Em resumo, seria isso. Faltou coisas aqui, né? No meio ali da monarquia tem os profetas que Deus levanta para confrontar os reis, para confrontar a nação, porque a nação começa a viver não só num paganismo, mas também numa desigualdade social, numa violência, liderança corrupta, líderes religiosos que
faziam vista grossa e não denunciavam. Deus começa a levantar esses profetas para denunciar, para alertar, Deus vai expulsar vocês da terra se vocês não se consertarem e tudo mais. Mas, em resumo, a gente poderia... Não, eu acho que você foi muito bem. Eu acho que foi 3 minutos e pouco. Dá um bom corte pra gente fazer do YouTube, colocar nas redes sociais também. Foi muito, muito válido. Outra pergunta aqui do Lucas é como lidar com diferentes tipos de gêneros literários na Bíblia. Você colocou um pouquinho disso no começo, né? Sim. Para isso a gente precisa primeiro ler, né? Identificar qual é aquele gênero, aquele estilo e buscar... porque assim, a gente precisa buscar como entender aquele estilo ali. Então, tem o que a gente chama de convenções. O que é convenção? É meio que um acordo implícito entre quem está escrevendo e quem está lendo ou ouvindo, que quando ele fala uma coisa, você já se liga. Tem muito isso nos filmes, né? Por exemplo, muitas vezes a gente não vai pescar isso, né? Não vai pegar. Mas você está vendo um filme, e aí no filme começa a tocar uma música mais de suspense, você já se prepara, porque você sabe que a cena vai acontecer alguma coisa ali. E aí, às vezes, tem algo que quebra o padrão, que não acontece nada. E você fica assim... Aí aquilo... Enfim, tem essas convenções. E a gente tem que descobrir isso no texto bíblico. Então, tem as narrativas. As narrativas estão contando para a gente a história do povo, os atos de Deus. A narrativa vai ter ali as suas convenções. Por exemplo, você começa a ver um casal que não consegue ter filhos. Você já se liga que aquele casal vai ser importante na história. Por quê? Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com os pais de Sansão, foi assim com Ana. Então, você vê uma mulher estéril, você já sabe que vai vir alguém importante. Você vê irmãos, você sabe que vai dar briga e confusão, porque todos os irmãos vão brigando. Então, vão acontecendo algumas coisas na narrativa que vai ajudando a gente a entender, né, e já até antecipar algumas coisas. E narrativa talvez seja mais tranquilo a gente conseguir ler e entender. Talvez mais difícil vai ser as questões de pano de fundo histórico, né? Um costume que a gente não compreende ali às vezes, aí vai exigir ler algum livro específico, assistir alguma coisa mais específica. Mas narrativa, né? E aí o ideal é a gente ir focando estilo por estilo. Tem as poesias que vão usar muitas imagens, muitos símbolos, que muitas vezes vão se referir a outras partes da Bíblia. Então, por exemplo, Cantares. Está cheio de imagens lá sobre, no elogio um ao outro, né? Sobre jardim, sobre coisas da natureza, que está se referindo ao quê? A um outro casal que viveu num belo jardim, que é Adão e Eva. Então, para se basear ali no romance deles e no amor, eles usam imagens lá de Gênesis para compor aquele poema. Então, com o tempo a gente vai conseguindo discernir ali as imagens que a poesia está usando. Aí tem a profecia, que também usa muitas imagens. E aí exige todo um estudo também para a gente entender que essa imagem que ele está pegando de algum lugar, será que ele está se referindo a uma outra história? Será que ele está se referindo a algo da época? Né? E isso aí vai demandar, obviamente, um estudo para além dali, para outros livros, para o contexto da época. Mas aos pouquinhos a gente consegue ir percebendo, né? Sobre isso. Muito legal. A Mari perguntou aqui o que você diria para pessoas que acham que só o Novo Testamento é importante para o nosso tempo atual, além do que você já disse tudo aqui nessa entrevista. Tem mais alguma coisa? Se a pessoa leu o Novo Testamento, vê todas as referências ali para o Antigo e acha que não precisa do Antigo, então eu nem sei muito o que dizer. Porque já está muito óbvio ali a importância do Antigo, as profecias. E a pessoa corre o perigo de entender vários conceitos importantes do Novo Testamento nos termos da cabeça dela e não nos termos que já estavam estabelecidos na Bíblia. Então ela vai ver lá falando sobre lei, sobre pecado, sobre, enfim, várias coisas, e ela não vai simplesmente entender a referência. E ela vai ficar perdida também nos momentos em que eles se referem a um evento histórico do Antigo Testamento. Do povo no deserto, num rei,
de um profeta. Ela não vai conseguir pegar todo o panorama, porque ela está se focando só nessa parte do Novo. Então vai perder muita coisa. Assim, ela pode compreender que Jesus é o Salvador, né, é importante ter fé, mas vai faltar muita coisa. Olha só, o que seria do Evangelho de Mateus Sim. sem o Antigo Testamento? Se eu ignorasse o Antigo Testamento e lisse o Evangelho de Mateus, porque Mateus ele está apontando, ele está falando o tempo todo como está escrito, como está escrito. Então, você já percebe essa conexão. Então, jogar fora o Antigo Testamento e eu estou pegando um Jesus bem pela metade. Sim, menos que a metade. Menos que a metade. Por exemplo, João também. Em João, Jesus vai em várias instituições de Israel, vai em várias festas judaicas, vai na Páscoa, vai no templo. Então, se a pessoa não conhece o Antigo Testamento, ela simplesmente não vai perceber também a conexão que Jesus está fazendo entre o eu sou que ele fala lá várias vezes, com aquela festa que ele está indo, aquele lugar que ele está indo. No começo de João também tem a questão do Logos, né? Que é o verbo ou a palavra. E se ela não entendeu o contexto do Antigo Testamento, em que João está falando, que o verbo se encarnou, a palavra de Deus se encarnou, ela vai achar que é outra coisa. Né? Ela não vai entender que está se referindo ali à palavra de Deus no Antigo Testamento, que tinha a ver com a sabedoria também, de Provérbios 8 e tudo mais. Não vai entender que quando está falando ali do verbo se encarnando, que estava com Deus desde o princípio, tem a ver com o princípio de Gênesis também, que lá no princípio Deus estava criando todas as coisas. E João está falando de algo antes de Gênesis 1. Então ela vai perder várias coisas que iriam aprofundar e esclarecer a leitura dela. Né? É isso aí, pessoal. Bom, quer falar mais alguma coisa sobre o Antigo Testamento? Nossa, eu quero, mas eu... Cara, para encerrar, assim, o Antigo Testamento, que tem só mais algumas perguntinhas, mas que vão um pouquinho para outro lado. O que você poderia dizer que é algo que surpreenderia as pessoas do Antigo Testamento? Alguma coisa que você pode dizer do Antigo Testamento que causa surpresa às pessoas, ou que poderia causar surpresa? Causa surpresa? Poderia causar surpresa. Deixa eu pensar. Se for bom, assim. Tem Posso algumas... participar dessa também depois. Tem algumas coisas que, assim, pode ser que causem alguns ou não causem, mas, por exemplo, na conquista da Terra Prometida, né, ali com Josué, a maioria das tribos não conquistou nada. E eles foram expulsos das cidades, tiveram que morar nos vales e nas montanhas. Saíram de mão para trás ali, né? Então, o texto de Juízes vai começar dizendo que só Judá conquistou alguma coisa, a maioria é que foi expulso e perdeu e fracassou ali. Outra coisa poderia ser que o templo de Salomão era menor que essa igreja aqui. Né? 13 metros de altura, 9 por 27. Não, então é bem mas pequeno. Eu vi lá bem pequeno. Eu vi ali no centro da cidade. Aquilo é bem maior do que o templo de Salomão. Então o templo de Salomão ele era algo grande, né, importante, mas ele não era esse edifício gigantesco que às vezes a gente eu não sabia disso não. Imagina, eu achei né? que era bem grande. Então... Uma questão, aquela questão da corda, aquilo acontecia mesmo. Quando o sumo sacerdote ele entrava... Sim. Assim, na Bíblia não tem sobre isso. Por isso que eu tô perguntando, porque é meio polêmico. E também a gente não tem referências antigas sobre isso. Assim. Os caras entrar no Santo dos Santos, né? Isso, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, onde com uma cordinha no pé. Isso, a Arca da Aliança, com uma corda no pé. Porque caso ele morresse ali, né? Tivesse impuro, alguma coisa, ele não fez corretamente a purificação, ele poderia ser fulminado naquele lugar. E ninguém mais poderia entrar. Então se puxava o corpo. Mas é estranho, né? Porque se ele foi fulminado, eles iam puxar só as cinzas dele, né? Não faz muito sentido essa teoria, mas enfim. Legal essa. Mas seria uma boa ideia ter uma cordinha. Mas... Eu achei que tem uma pazinha assim, ó. Vai com a pazinha assim do lado. Se ele demorar muito, você puxa. Que horror, velho. Cara, vamos fazer um jabá. Você vai dar um curso. Sim. Um curso no nosso Calibragem, famoso Calibragem,
que são cursos que a gente dá, né, a comunidade presbiteriana Vila Lobos oferece, e você vai dar um curso sobre... Na verdade já está acontecendo. Já está acontecendo? Eu faltei na primeira aula. Da segunda ou da terceira? Sobre a história de Israel, né? A gente dá o nome de Os Mistérios de Israel e a gente está vendo ali a história de Israel, o patriarca, né, os reis. Agora a gente vai finalizar já, ali quando eles são expulsos da terra e depois voltam, né? Depois do exílio, e tem sido um curso bem legal. O pessoal tem dado um feedback legal, não? Sim, o pessoal tem gostado. E as aulas têm sido aí mais ou menos de 1h30, 1h40, o pessoal tem ficado engajado, né? Legal. Então, tem sido bem legal a experiência aí. Porque tem uma pergunta aqui que fala da Paty, né? Patrícia. Beijo, meu amor. Ela perguntou, que está relacionado um pouco assim, ainda sobre o Antigo Testamento, mas é mais sobre a sua escolha pela especialização, né? Sim. Então, por que você escolheu do curso de pós-graduação em Antigo Testamento? Você já estava pensando nisso? Sim. Como eu tenho gostado de estudar o Antigo Testamento, tanto por gosto mesmo, quanto por essa necessidade de ser mal entendido, mal compreendido, ou pouco compreendido, por ser mais difícil mesmo na linguagem, né? Em todas as questões históricas. Eu decidi me focar nisso, porque já, assim, sempre precisa de mais, né? Mas já tem muitos estudiosos voltados para o Novo Testamento, e para o Antigo Testamento é sempre uma área que fica mais carente, mais necessitada, né? E que, como consequência, a igreja também muitas vezes não compreende bem, né, tudo que está ali. Então, por esse motivo, assim, basicamente, que eu tenho buscado me aprofundar mais, né, e me debruçar exatamente para conseguir explicar melhor para outras pessoas e, primeiramente, para eu entender melhor ainda, né? Ainda tem muitas questões que eu preciso compreender, né, e me aprofundar mesmo. E eu vi que você tem alguns posts lá no Instagram sobre isso, Sim, você fez lives já sobre isso. Sim, tenho feito, né, alguns posts no Instagram sobre isso. Qual que é o seu Instagram mesmo? Douglas.souza0, né? E lá também eu estou divulgando que tem esse curso no Calibragem, né, que a gente está oferecendo aqui na igreja. E tem um outro curso que eu estou divulgando e que vai ser lançado no começo do mês que vem, dia 9. Legal, hein? Vão ser aulas ao vivo. Esse aqui do Calibragem foram 4 encontros, né? Então teve que ser um pouco mais rápido, né? Não deu para entrar em tantas coisas assim. Esse outro curso vão ter mais aulas, vão ser 7 encontros para tratar sobre a história de Israel, né? Eu estou divulgando lá no Instagram, para quem estiver interessado, né? Quiser saber mais sobre isso. Pô, legal, então sigam aí o Douglas Souza. E para finalizar... Quem sabe, né? Um dia, não sei, a gente faz uma caravana para Israel. Pode ser. Nossa, seria top. Fazer os batismos lá no Jordão. Esperar um pouquinho, né? Vamos esperar um pouquinho. Esperar baixar um pouquinho a tensão ali, né? Mas vocês me falam, quando vocês começarem a guardar a grana, vocês me chamam que eu começo também. A gente fala com 5 anos de antecedência, né? O guia para essa viagem nós já teremos. Então. Nossa. Eu vou precisar de um guia lá também. Encheu a bola. A pergunta agora, existem algumas perguntas aqui que vieram sobre... Vou tentar responder bem. Eu não vou ler todas. Não, a gente pode ficar um pouquinho ainda. Depois eu posso responder lá também, né? É verdade. Página. Procurem também aí só que o pessoal vai assistir dia 24, não esqueça. Né? Mas você pode fazer um story lá. Falar, pessoal, tô saindo aqui, eu vi que muita gente perguntou sobre isso. Pode falar também. Sim. Mas o pessoal tá perguntando sobre a sua parte como missionário, né? E bom, a gente já falou bastante sobre o Antigo Testamento, bastante sobre isso. Você é um cara missionário, então você hoje se dedica integralmente a missões. Sim. E como que é esse desafio para você, no que você tem trabalhado, como tem sido para você esse trabalho? E acho que basicamente é isso, são desafios que você encontra como missionário, mas acho que é bom dar um contextozinho pro pessoal, tipo assim, como
como que é Sim. viver, como que você vive. Beleza. Pô, você vive do quê? Sim. Então, eu e minha esposa, a gente é missionário da Cru Campus. A gente trabalha aqui em São Paulo, né, com universitários e tudo mais. Nosso foco é trabalhar com evangelismo nas universidades e com discipulado e treinamento de cristãos nas universidades para que eles possam alcançar os seus colegas, né? A gente tem uma equipe de mantenedores que ofertam no nosso ministério, né, mensalmente. É daí que vem a nossa fonte de renda para a gente se manter integralmente no ministério. E, basicamente, é isso, né? A gente busca alcançar os jovens universitários, que é um desafio aqui no contexto de São Paulo, por ser uma grande cidade, uma metrópole, uma cidade também bem secularizada, quase pós-cristã, a gente pode dizer. E na universidade isso é mais realçado ainda. É pior ainda. E fazendo um link com o tema que a gente está falando do Antigo Testamento, muitas vezes nas conversas que a gente tem, que os evangelismos que a gente faz, né, basicamente são conversas, em que a gente ouve as pessoas sobre temas espirituais, depois a gente fala também. E em muitas dessas conversas, claro, como são temas espirituais, evangelismo, as pessoas trazem questionamentos ou dúvidas relacionados à Bíblia, relacionados ao Antigo Testamento também, né? Então, falando esses pensamentos que a gente ouve por aí, de que copiou de outras religiões, ou de que é um Deus mau, ou de que nada daquilo aconteceu, ou, enfim, várias dessas questões. E isso também foi me levando a querer me aprofundar mais ainda, não só no estudo da Bíblia, mas também no Antigo Testamento, para lidar com as pessoas que trazem esses questionamentos, que muitas vezes são sinceros, né? Honestos, né? Realmente elas não conseguem compreender. Se na igreja, que a gente está sempre lendo a Bíblia, a gente já tem dificuldade de compreender, né? A pessoa que é totalmente secularizada, não tem nenhum tipo de contato, só ouve, às vezes, uma coisa isolada, ou vê uma referência num filme, alguma coisa assim, ela terá pensamentos mais equivocados ainda, né? Que se não forem corrigidos de alguma forma, podem afastá-las mais ainda, né? de Deus. Então, estudar o Antigo Testamento também é importante para isso, para esclarecer as pessoas, né? De fora da igreja também, que podem ter pensamentos equivocados sobre isso. Por exemplo, a gente não entrou muito aqui nas questões arqueológicas, né? Mas tem muitos achados arqueológicos sobre a história de Israel, sobre vários reis da Bíblia, até profetas, que são confirmados pela arqueologia, por peças deles, com nomes deles que foram encontrados. E tudo isso desmente a ideia de que tudo aquilo foi inventado, ou de que não tem como saber o que aconteceu, né? Mas é uma informação que muitas vezes as pessoas não têm acesso, né? Não chegou até elas, né? Para encerrar aí, a Paty perguntou com qual idade que você resolveu viver disso. Falou que assim, mano, vou ser missionário. Então, eu tenho 26 agora. Foi aí foi de 2018 para 2019. A idade agora eu não lembro. Acho que devia ser 20, 21 anos, assim. Eu sou de 97, então façam as contas aí. Acho que 20 para 21 anos, algo assim. Então, isso aí. Eu acho que é 20 anos. Se não for isso, não está muito longe. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua presença aí. Foi da hora pra caramba ter você aqui. Obrigado também, pastor Leandro. Ajudou muitíssimo. Muito, muito interessante quando você fazia uma pergunta e aí você ficava esperando uma resposta dele assim. E aí chegava a resposta que você queria, você falava... isso aí. Muito interessante. Muito interessante. Gostei bastante. E não era combinado. Nem sabia das perguntas. Viriam. Mas eu que agradeço, gente. Obrigado. Muito feliz, grato a Deus por participar desse momento. Douglas, muito legal ouvir você, a sua especialização. E aquilo que Deus também, né, está fazendo através da sua vida, tanto na sua especialização, mas também quanto ao seu trabalho missionário. Que Deus continue abençoando e dando graça. E se tem alguma... Quer falar mais alguma coisa? Palavras, muito obrigado pelo convite, foi uma honra, né? Um prazer estar. Da hora. Eu acho que dá pra trazer mais você aqui em outros momentos. Acho que vai ser muito legal. E para você que nos assistiu aí até agora, muito obrigado pela sua companhia. Compartilhem esse conteúdo, curtam, né? Não esqueçam de curtir, de comentar, falar o que vocês acharam e seguir o Douglas.
seguir a gente nas redes sociais, ficar ligado aí nos movimentos e também participar da nossa comunidade, também a comunidade Vila Lobos, que é grande parte da instituição que fornece esse podcast aqui para vocês também. Beleza? É isso, desculpa a rouquidão aí. Um abraço a todos. Deus abençoe. Graças a Tchau, Deus, fiquem pessoal. com Deus. Falou.